Quantas palavras rasuradas por trás de uma biografia? Quantos talentos cotidianos? Quantos abalos sísmicos imperceptíveis? Quantas potências ocultas e quantas inseguranças indizíveis? No E Você, a gente conversa com pessoas que a gente já conhece, a fim de compartilhar incômodos e belezas e de conhecer o que a gente ainda não conhece. Acha que é só você que tem pensamentos estranhos? Habilidades extraordinárias? Crises astronômicas e astrológicas? A gente também tem. Hoje, a gente conversa com Jade Picon, que vocês conhecem como atriz, influenciadora e empresária, mas que aqui a gente vai descobrir que é uma mulher comprometidíssima com a própria intuição e com a capacidade de sustentar os seus desejos, mesmo com medo e insegurança. Que o que acontece? Qual foi o motivo de eu querer muito conversar com você? Eu adoro você, acho que você é muito foda. Porque e tem a ver com a minha crise. Eu tenho 34 anos, você tem 22. E eu penso muito assim, cara, você é o Benjamin Button. Porque, engraçado, até a coisa quando a gente tava falando aqui, né, do celular, de você ter a letrona grande, acho que isso é uma coisa dentro de você. Você tem uma coisa mais velha, você tem uma coisa de uma maturidade, que é meio incompatível com uma menina de 22 anos. Eu concordo. E aí, isso que foi muito que eu queria conversar com você, assim, porque eu olho você e eu vejo, cara, se eu soubesse o que você sabe com 22 anos, quando eu tinha 22, Sim. eu teria me poupado de muitas ciladas. E eu queria entender como é que é a sua relação com isso, com essa sabedoria, com comprometimento com você, como é que é isso? É muito engraçado, porque todo mundo que eu converso, assim, eu vou dar uma entrevista, a galera se surpreende, né? Porque vê, às vezes, uma foto minha, alguma coisa minha, e vai trocar uma ideia comigo, fica, assim, surpreso, mas a real, assim, mesmo, é que a vida me cobrou esse amadurecimento precoce, né? Não foi que, tipo, eu nasci especial, mais com uma alma velha. Foi que, de fato, eu, desde cedo, já tive que arcar com responsabilidades que crianças não arcavam. Então, comecei trabalhando muito cedo como modelo fotográfico. Meu primeiro trabalho foi carrinho de neném, meses de idade. Então, desde criança eu já tinha essa coisa de, tipo, cresci, né? Até meus 10 anos eu fui modelo fotográfico. Então, de você chegar, de você ver um set, de você ter que fazer as coisas num horário, de eu ter essa familiaridade com câmera, com o diretor falando o que você tem que fazer, né? E eu sempre fui bem disciplinada e, mais do que isso, uma base familiar também. Eu acho que eu gosto muito da maneira como meu cérebro funciona, mas eu gosto também de saber por que é assim. Então, são meus privilégios, é a minha base familiar, é muitas coisas que é complexo. Mas a minha família tem um grandíssimo peso nisso. Meu irmão também, você deve conhecer ele que criou meu Instagram, ele que veio pavimentando a estrada que a gente caminha juntos até hoje. Meu pai... Eu adoro minha família porque é sempre um equilíbrio muito grande. Meu pai é sempre muito disciplinado, focado, trabalhando para bancar toda a nossa família e proporcionar a gente. Então eu cresci com esse exemplo do meu pai muito forte na minha cabeça, de ser uma pessoa que transformou a vida da nossa família e construiu. Eu não posso nem falar, porque senão eu me emociono, mas assim, meu pai é para mim o meu maior exemplo, assim. Eu ia trabalhar com ele, eu via como ele acordava cedo, como ele fazia, como ele era extremamente organizado, tinha planilha de tudo, e isso era dele. Então isso é algo que eu peguei muito para mim. Hoje eu tenho 300 cadernos com planner, com tudo. Já minha mãe era uma pegada mais espiritualizada, ainda é, minha mãe me ajuda muito com isso, com meu bem-estar, com vivências, com trocar essa ideia, sabe? De ser uma amiga mesmo. Então, eu gosto desse balanço que eu tive na minha criação. E tem o fator de privilégios, né? Eu sempre trabalhei pra mim. Eu nunca tive que bancar a minha família. Então, assim, todo o dinheiro que eu tive da minha infância até minha adolescência, meus pais guardaram para que quando eu crescesse eu pudesse usar da maneira como eu quisesse. Fora os outros milhares de privilégios que eu tenho, que às vezes eu não consigo nem te falar quais são, entende? Mas eu vejo a minha cabeça como isso, assim, são muitos pilares que hoje estruturam quem eu sou. Essa coisa da família é uma coisa que eu me identifico muito com você. Eu também tenho uma família muito, assim, que incentivou, e principalmente a sua relação com seu irmão, que eu acho que é muito... Vocês são muito diferentes. E é uma relação de muito afeto. Eu me identifico muito porque eu me identifico o jeito seu. É mais parecido com a minha irmã, assim, equilibrado, E eu pareço uma mais pessoa equilibrada. Eu pareço, mas eu não sou. Acho que eu sou mais o Léo e você é muito a minha irmã. E isso
É tão importante, e eu falo tanto com as pessoas, assim, o quanto que uma relação com irmãos, né? Eu tenho uma irmã só. Você também, só o Léo? Só o Léo. Já equivale por 20. Tá ótimo. Isso é tão importante, né? Assim, como que é pra você? Como que você acha que essa relação familiar e de amizade com o seu irmão e dessa relação de incentivo dos seus pais e de acolhimento, enfim, isso organizou a sua vida depois, assim? Como se você já entendesse, assim, olha, a régua mínima pra eu estar em qualquer relação é essa. Sim. Cara, é muito gostoso falar da minha relação com meu irmão, porque a gente tem 5 anos de diferença, né? Hoje eu tenho 22, ele tem 27. Mas acho que, assim, a gente passou por um trauma muito grande juntos, que foi a separação dos meus pais. Que foi, assim, eu tinha 8 anos de idade, ele tinha 13. Então, tipo assim, a minha base familiar foi perfeita, mas a gente passou por trancos e barrancos, como qualquer família. E a separação dos meus pais foi muito pesada pra mim, foi muito forte, porque eu era uma criança, você não sabe o que tá acontecendo. Você vê seus pais brigando, você não tá entendendo qual que é o motivo, o que que vai acontecer. E meu irmão, com 13 anos, já tinha uma noção do que tava se encaminhando. Então eu tenho cenas, assim, muito fortes na minha cabeça de, tipo, meus pais brigando, assim, e do meu irmão do meu lado, tipo, me abraçando. E independente, quando separou, que foi a melhor coisa que aconteceu, né, que às vezes, de fato, tem que acontecer isso. Independente se era o final de semana na casa da minha mãe ou do meu pai, meu irmão estava comigo, entendeu? Então, meu irmão sempre esteve comigo em todas as situações. Meu irmão que criou meu Instagram, meu irmão... Eu não queria criar meu Instagram, isso é muito engraçado, porque eu falava pra ele que não... Ah, Léo, eu gostava de estudar, eu ganhava troféu de aluna, nota média global acima de 9. Eu era, tipo assim, super aplicada nos estudos. Então eu falava, não, pra que eu vou fazer isso? Eu queria fazer advocacia. Queria ser advogada. E aí ele falou assim, não, faz, cria, posta seus trabalhos na internet, eu também faço umas fotos suas e vai dar tudo certo. E deu. E aí eu fui fazendo, fui indo. Então, tipo assim, se não fosse pelo meu irmão, eu jamais estaria aqui conversando com você, eu jamais teria minha marca de roupas, até porque foi meu irmão quem me deu a primeira oportunidade de eu desenvolver uma collab com a marca que ele já tinha. Então, tipo assim, cara, minha família hoje, pra mim, meu pai me ajuda, supervisiona todo o meu financeiro, entendeu? Minha mãe, quando eu era menor, quem me acompanhava nos trabalhos era minha mãe. Me levava. Minha mãe, ela cedeu a vida dela, assim, a mim e meu irmão, a cuidar da gente, a acompanhar nos trabalhos. De 20 testes de modelo que você faz, você passa em um. Sim. Se der sorte, assim, se uhul. Então, assim, ela que me acompanhava em todos os testes e ia comigo nos trabalhos e nunca quis nada em troca, assim, sabe? Sempre foi essa coisa de querer investir o tempo dela no meu crescimento. Mas tem também aí um caminho, né? Tipo, quem ama quer cuidar, quer proteger. Então, eu tendo em vista isso, por exemplo, quando eu fui pro Big Brother, eu não contei pra ninguém. Porque você acha que eles desestimulariam. Com certeza, com certeza. E eu senti muito forte que eu tinha que ir. Foi muito bizarro, assim, porque eu já tinha sido convidada pro de 2020. Eu não tinha nem 18 anos. Eu contei pros meus pais, parecia Terceira Guerra Mundial. Era tipo assim, não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Sabe? Mentira. Tipo assim, por favor, você vai se expor muito. E aí eu falei, eu ia perder também um contrato. Daí eu falei, ai, deixa pra lá isso. E aí em 2021 chegou o convite de novo. Aí a pessoa até falou assim, ó, eu vou desligar aqui pra você pensar. Daí eu falei, não, eu vou. Faltando 2 meses pro programa E o que estrear. te fez sentir isso? Que você Cara, eu deveria... não sei te explicar. Foi tipo um negócio muito forte. Muito forte. Eu não tava nem no Brasil, eu tava viajando sem passagem de volta. Tava num momento novo da minha vida, tava com a cabeça platinada, cabelo loiro, tava vivendo a vida e eu falei, eu preciso ir. Só que aí, a partir do momento que eu decidi que eu tinha que ir por intuição mesmo de... Gente, ninguém imaginaria que eu ia entrar, que eu toparia uma coisa dessa, assim, essa experiência. Eu falei, eu não vou contar nem pro meu pai, nem pra minha mãe. Senão eles não vão querer que eu vá e eu vou ficar triste, enfim. E eu senti que eu tinha que fazer. Contei só pro meu irmão, tipo, 1 mês antes, que meu irmão é o maior fofoqueiro. Eu falei pra ele, não conta. E aí foi isso, eu entrei. Quando eu saí, meu pai tinha envelhecido uns 30 anos, só de estresse, assim, juro. Eu saí, eu olhei, eu falei, meu Deus, quem tá lá dentro, não imagino que a pessoa tá
tá passando, mas eu acho que é sobre isso, você também ter o equilíbrio de ter sua individualidade também, né? Existe a unidade de uma família, eu e meu irmão, de perguntar a opinião, mas de você saber também o que você quer fazer. Eu tenho isso muito forte. Isso, essa coisa da intuição também é um tema que eu acho que você representa muito isso, né? Sim. Acho que não à toa você tá de olhos. Eu tenho muitas relações com os olhos, porque por muito tempo, né, se eu tivesse o que você sabe hoje com 22, quando eu tinha 22, eu teria precisado menos dos olhos, que eu precisei muito deixar os olhos abertos, né? Eu falei, né, eu tatuei olhos, minha casa tem olhos, porque eu fiquei muito assim, eu preciso olhar, eu preciso entender as coisas, eu preciso enxergar, eu preciso ver. E aí depois eu entendi que eu precisava olhar pra dentro, que assim, a resposta tá dentro, porque a gente sente os incômodos, a gente sente as convocações, igual você falou, quando você recebeu a ligação, você sentiu a convocação do seu desejo. É isso, é o que eu quero. E a gente não olha pra dentro, a gente não tem esse hábito de olhar pra dentro. A gente fica na dependência do que o outro vai achar, o que o outro vai dizer, se o outro vai aprovar ou não, se vai autorizar ou não. E aí eu acho que a gente vai perdendo muito esse contato com o nosso desejo. Eu acho que você vai na contramão disso, assim. Você ouve o seu desejo e sustenta. Hoje eu vou na contramão porque eu já, assim, eu tive uma experiência que foi muito marcante na minha vida, que eu fui assediada, tipo assim. Eu sempre fui mais sensível com intuições, mas eu ainda não trabalhava muito isso em mim, eu meio que ignorava. Até que um dia eu tava fazendo intercâmbio, eu tava na Inglaterra, e aí eu tava voltando da escola pra subir no meu prédio, e eu vi que tinha uma pessoa parada na frente do prédio, eu tava com 2 amigas. Eu estranhei essa pessoa. O prédio precisava de um cartão, né, pra bater. Eu já estranhei o fato de a pessoa, tipo, meio que esperar a gente entrar e entrar na carona. E eu já tava meio que sentindo uma coisa estranha. A hora que eu vi, tipo, um corredor e um elevador, meio que eu falei, cara, não entra, não entra, não entra. Era como se algo me puxasse pra trás. Tipo, foi muito bizarro. De, tipo, parecia até que tudo ficou em slow motion. Só que eu falei, como que eu vou explicar pras minhas amigas, porque a gente não vai entrar nesse elevador? Eu tinha 15 anos, 16 anos. Eu fiquei com vergonha, sabe? Eu falei assim, mas eu tô louca. Parece tipo, que tá maluca. Eu vou entrar nesse elevador. E aí não deu outro, né? Tipo assim, vocês entraram. Ele entrou, ele passou a mão na gente, foi um terror, tipo assim, chamamos a polícia, foi bem caótico, tipo assim, traumático. Caramba. E aí eu falei, eu nunca mais não vou me escutar. Eu acho que, tipo assim, tudo que acontece, tudo de trauma é ruim, mas você precisa, pra você até dar um sentido na sua vida, compreender o que aconteceu e tirar algo de bom, uma lição boa. E aí essa foi a lição que eu tirei desse acontecimento. Eu falei assim, eu nunca mais vou duvidar. Sempre que eu senti... Tem vezes que eu sou chamada pra uma festa, eu tava pronta, eu senti que não era pra ir, amor, terror nenhum. Eu volto pro banheiro, tiro a maquiagem e durmo. Sabe? Agora eu tenho isso muito certo, assim, eu prefiro seguir acreditando no que eu não tô vendo exatamente do que pagar pra ver às vezes, sabe? Isso é tão grandioso, assim, eu acho que isso é a grande sabedoria da vida, né? E por isso que eu falo, eu demorei muito pra aprender isso, e por isso eu me ferrei muitas vezes. Porque é uma escolha, você ouvir a sua intuição do assim, é isso, mas tem preço. A intuição te salva, mas o preço é você lida como maluca, como agressiva. E nem sempre ela tá certa. É importante eu falar isso também, entendeu? Intuição não é uma voz da sabedoria máxima que vai te mostrar o caminho certo, entendeu? Tipo, essa é a coisa, é uma voz sua, é um saber sem saber como, é um feeling. E até aí vai criar um fio condutor, mas nem sempre tá certo também, às vezes você sente errado e tá tudo certo. Eu prefiro ser fiel a mim, assim. Errar, se errou, eu falo, bom, pelo menos eu fiz o que eu achava que tinha que ser feito. Você falou ontem uma coisa no pod das meninas, no pod delas, que eu achei muito... Porque, no fim, esse programa todo, ele é uma terapia pra mim. Sim. Que eu vou aprendendo coisa e depois eu vou levando pra minha terapia. Eu falei assim, nossa, ouvi isso e, cara... E você falou uma coisa que mexeu muito comigo ontem e eu queria ouvir de você mais sobre isso, principalmente nessa relação com a intuição, que foi assim... Ela estava perguntando sobre as críticas e tal, você falou assim, no fim do dia ninguém se importa, as pessoas, é insignificante. E aí você trouxe aquilo e trouxe assim, mas eu no fim do dia, como eu vou estar com as minhas escolhas, com as minhas... Eu acho isso uma virada tão grande de compreensão e que eu acho que todo mundo deveria ter, que é assim, a gente acaba se colocando muito como insignificante na nossa vida,
assim, a gente está negligenciando os nossos prazeres, os nossos desejos, as nossas vozes e considerando muito aquilo que o outro espera. E essa virada que você trouxe quando você falou isso ontem, de assim, não posso ficar amarrada ao que o outro espera, porque senão eu vou me negligenciar, ou eu vou me perder de mim. Sim. Como que é isso, esse processo? Pra vocês isso é uma coisa óbvia? Sempre Não, foi assim? Como que não. É porque eu comecei na internet muito cedo, né? Eu era uma menina... Não era insegurança, mas ao mesmo tempo era você estar se descobrindo e crescendo e ter que lidar com coisas que geralmente crianças não lidam. Então, assim, eu tinha uma insegurança. Eu abria meu Instagram, tava lá escrita. Sabe? Eu sofri muito, eu chorava. Tipo assim, eu bloqueava, eu respondia. Era algo que eu sofri muito. Por isso que eu falo que, assim, tudo que eu tinha pra sofrer com internet, com comentário, já foi minha cota, amore. Até meus 16 anos, já foi. Acabou, entendeu? Por isso que hoje eu lido dessa maneira muito mais prática. Então, nossa, era péssimo. E até o momento que eu fui crescendo, amadurecendo e conseguindo processar melhor. Mas eu acho que a grande virada de chave, assim, para eu ter esse pensamento que eu tenho hoje, foi na novela. Porque na novela foi uma oportunidade que eu fiz o teste, eu passei na novela, eu agarrei a oportunidade e falei assim, vamos, eu vou fazer, eu vou aprender, é um sonho meu, eu ia estudar atuação no ano que eu entrei no programa. Então, assim, foi uma mega coincidência também, acredito que minha intuição já havia previsto isso, entendeu? Então, foi onde tudo fez sentido. Só que foi muito difícil, eu me coloquei, assim, nessa situação onde milhões de brasileiros estavam lá vendo eu fazer algo pela primeira vez. Foi muito difícil. Eu lia comentários, existiam críticas e existia um ódio gratuito. Foi também uma experiência de eu ler críticas e concordar com elas. E usar elas ao meu favor. Que era difícil eu ter essa experiência. Então, tipo assim, às vezes eu vi uma cena, aí eu entrava no Twitter. E eu gosto de ler. Porque já não me afeta tanto, entendeu? Você joga seu nome lá, Jade? Eu gosto de ler. Nossa. Pra eu entender o que tá rolando. Porque hoje eu já cheguei a apagar Twitter pra não fazer isso. Mas hoje eu consigo, entendeu? Não sei o que, essa cena, tal coisa. Porra, tem razão. Isso aqui não tá legal mesmo. Então tá, então na cena de amanhã eu vou fazer isso que essa pessoa falou que tá ruim. E aí eu fui fazendo e trabalhando isso, entendeu? E aí tinha o ódio gratuito que é só tipo, tá horrível. Aí, amor, com isso eu não faço nada, não tem nem o que eu faça, entendeu? Só que o que veio da novela? Era quando eu ficava triste com as críticas e que eu ficava sozinha e que eu pensava, tipo, tá bom, eu tô passando por isso, mas o que tá me sustentando aqui? É o meu sonho. É eu tá realizando um sonho, eu tá aprendendo algo novo, eu tá numa mega oportunidade que, tipo assim, coisas que não acontecem 2 vezes na vida, entende? E eu acho que é isso, você quando tá num processo, né? No final da novela deu tudo certo, adoraram as cenas, eu fiquei super feliz com minha evolução, mas eu passei por, tipo assim, de dormir chorando, de ter cena de eu olhar a cena e falar, como que eu vou fazer isso, entendeu? Quando você tá num processo e você tá bem aqui no meio, você não enxerga o sucesso ou o que deu bom. Então você tem que se sustentar por algo, pra você não tacar tudo pra cima e falar, foda-se. E o que eu pensava? Cara, ninguém liga. Tipo, de verdade, tipo, e eu apliquei isso a mim, tipo, quando eu vejo uma fofoca e eu fico tipo, caraca, meu Deus, olha isso, ou alguém passando uma vergonha, e eu comento com alguém, tipo, você viu fulano, hahaha, ri, porque todo mundo tem essa acidez, é normal, do ser humano você tá lá e comentar. Cara, quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu não vou estar pensando nisso. Minha vida é, tipo assim, eu vou estar pensando no que eu tenho que fazer, em tudo. E as pessoas são assim também. Tipo, ninguém vai estar pensando na cena da novela. Daqui a 5 anos eu vou poder falar que eu fiz uma novela, que eu tive essa crescente, essa evolução. Você acha que a pessoa vai ligar? Sabe? Então, tipo, acho que foi muito nisso, assim, que eu me apego, de não se levar tão a sério. Sim. Sabe? E de ter coragem, né? Porque eu acho que esse é um movimento de coragem. Tanto quando você fala que você foi pro Big Brother, quando você fala que você fez a novela, quando você fala que você topou isso, seu irmão criar conta, quando você... Todos os movimentos que você tá falando, acho que são movimentos de a coragem no apostar, sem nenhuma garantia, né? Assim, mas na sua própria capacidade de fazer aquilo acontecer e de saber quando não é a hora e recuar.
né? Eu acho que isso é o mais grandioso. Eu acho que a minha coragem está muito alinhada à visão que eu tenho do meu potencial. Desde cedo, como eu comecei trabalhando como modelo e depois eu estudava bem, então você tem coisas que são um pouco óbvias. Se você estudar, você vai tirar uma boa nota. Entende? Então eu sempre fui vendo como coisas que eu fazia, os resultados que eles tinham. Que essas coisas tinham. E eu não sei aonde que eu quero chegar, mas eu sei que eu ainda tenho um caminho muito extenso para percorrer. Seja como atriz, como empresária, como influenciadora. Então, eu acho que essa coragem é você também apostar em si mesma. Em falar, tipo, eu sei que eu sou uma pessoa competente, eu sei que eu tenho um potencial a ser trilhado, eu sei que eu sou uma pessoa que, tipo, sou responsável, que sou organizada, que consigo... que não vou surtar, que não vou tacar tudo pra cima, entendeu? Eu tenho o meu centro também. Então, acho que essas experiências que eu participei me ensinaram muito sobre isso também. Sobre eu entrar sem saber onde ia dar, mas sobre no meio do percurso eu estar lá firme. Tinha cena que eu ia gravar da novela que, assim... cena vai parir um filho, vai brigar. Eu lembro exatamente de, tipo assim, o set inteiro, a cena depende de você e, tipo assim, eu tá lá e automaticamente vinha... Eu tava falando isso na minha terapia, inclusive, sobre autocontrole. Não tem como você fazer as coisas sem medo. Tipo, o medo sempre vai estar lá, entendeu? Então, tipo assim, eu lembro de, prestes a dar a ação, vinha um sentimento de, tipo assim, fudeu, amor. Volta, desiste. Foge, não sei, não vai dar certo. E era como eu aprendi a lidar com isso, de, tipo assim, pegar isso e falar, ok, você está aí, mas eu vou fazer, com medo mesmo. E você vai me ajudar, porque vai dar certo, entendeu? Então, acho que é muito sobre isso de autocontrole. Eu já tentei, às vezes a gente fica tentando fazer as coisas com excelência, tipo, vou me preparar muito para isso. Meu, às vezes, você nunca vai conseguir colocar em prática, entendeu? Isso é muito o que eu tenho aprendido aqui, conversando com mulheres maravilhosas, que a gente fica com essa ideia, né? É isso, eu tenho essa ideia de que você tá preparadíssima sempre. E quando a gente começa a ouvir de perto, vai ver assim, não, eu tava meio preparada, mas tinha medo, mas tinha o não saber, tinha o improviso. E aí o que eu tô entendendo nesse percurso, e que é isso, eu tô levando muito pra mim isso, é assim, a gente precisa estar preparada para lidar com o nosso despreparo. Porque assim, vai chegar aqui, eu vou travar. E eu vou lidar com isso. Eu vou conseguir atravessar isso. Sim. Porque no seu caso, acho que você tem uma coisa que eu acho que você traz muito esse ensinamento das ferramentas, né, que a gente precisa ter. Que é isso, a intuição, o autocontrole, a disciplina. Acho que você é muito disciplinada em tudo que você faz. Né? Assim, quando você se tornou atriz, você foi disciplinada. Quando você, enquanto influenciadora, você é disciplinada. No seu processo de cuidado, né? Eu como psicanalista, não posso deixar passar isso. Seu cuidado de saúde mental, você lê, você faz atividade física. Você entende que fazer terapia não é hiperterapia apenas. Sim. É isso, você faz atividade física, você cuida da sua comida, você lê, você escreve seu diário. Como é que é essa sua relação com a disciplina nesse sentido de compromisso com você e de ter esses rituais, essas rotinas? Sim. Fazendo só um adendo, uma coisa que eu gosto muito é de você ter o carinho consigo mesmo que os outros não vão ter com você. Sim. Eu acho que é isso, assim, se você tá se fazendo um carinho, um cafuné tão gostoso e estão tentando te chutar, às vezes você não vai nem ligar, entendeu? Você tá bem consigo mesmo. E é aí que entra isso. Eu sou muito organizada mesmo, eu adoro falar disso. Porque na minha cabeça, eu separo realmente como pilares, assim, de coisas que me fazem bem. Porque quando, por exemplo, eu entrei na novela e eu vi que a rotina mudou e ficou bem pesada, eu comecei a não conseguir treinar. Ou fazer certas coisas que eu gostava de fazer. Isso te desorganiza muito. Muito. Eu tinha que estar pronta às 10 da manhã para pegar o carro e ir pro Projac. E geralmente eu treinava às 9. Então eu não ia conseguir, porque eu treino fora. Daí que eu comecei a fazer? Vou acordar às 6 da manhã, todos os dias, treinar às 7 até às 8. Aí eu faço mais alguma coisa, leio, vou no mar, e aí às 10. Eu começava meu dia, eu já estava bem. Entendeu? Então eu acho que é isso, a gente conseguir também se organizar e fazer essa dança com a nossa rotina de ter momentos para nós.
Tem final de semana que, tipo assim, tá todo mundo saindo, eu prefiro tomar um banho de banheira ou tomar qualquer coisa, assim, fazer um skincare e relaxar. Porque eu sei que vai ser importante pra mim, assim, pra eu conseguir fazer a semana que vem. Quando eu vejo que a semana que vem vai ser estressante, entendeu? Eu acho que eu tenho muito isso. Eu amo ficar sozinha, adoro, e acho que me faz muito bem também. Amo cozinhar. As pessoas até me zoam, né? Que eu falo, eu cozinho tudo que eu como. Aí a galera já imagina que eu cozinho um risoto, uma... Não, eu como coisas do dia a dia. Sim. Eu, quando eu tava nessa rotina também, quando eu me mudei pro Rio de Janeiro pra fazer a novela, eu falei, cara, eu acho que vai ser interessante se tudo que eu comer passar pela minha mão. Se eu tiver noção de todo o preparo. Por isso que eu comecei a acordar mais cedo também, pra eu ter tempo. E que bom que eu tinha esse tempo, porque virou até uma terapia, assim, sabe? Aí eu faço coisas, tipo, faço um peixe grelhado, faço um legumes cozido, sabe? Uma salada, faço essas coisas que eu me alimento e eu gosto. Então, acho que são pequenas coisas de você com você mesmo, assim, sabe? Isso é muito simbólico, né? Assim, a gente cuidar, a coisa do cozinhar. A gente cuidar daquilo que a gente bota pra dentro, né? Porque a gente engole tanta coisa na vida que, assim, eu não queria engolir isso. E aí você fica engasgado. Como que é isso pra você, pensando nessa coisa do ter o cuidado com aquilo que você coloca pra dentro, com essa coisa dos engolir sapo da vida? Como que é isso? Cara, eu tô aprendendo ainda, sabia? Porque... A não engolir sapo? Não, eu acho que conseguir engolir alguns sapos, assim, também. Porque às vezes é necessário, sabe? Você só, tipo... E eu sou difícil, né? Eu sou alguém que eu me imponho, eu falo o que eu penso, eu estou à frente. Só que às vezes não vale a pena, entendeu? Eu tô tentando aprender. Eu tenho aprendido isso. Às vezes vale a pena só você fazer, tipo... Sim, sorrir a cena. Tá, faz sentido, sim. E tchau. Às vezes eu me posiciono em coisas que, tipo assim, na minha vida mesmo, nem tanto na internet, que às vezes vale mais a pena. Mas acho que me perdi na linha do raciocínio. Disso, você tá falando do engolir sapo, que você tá aprendendo em que antes você se posicionar. Esse equilíbrio. Eu tava até falando em terapia isso também. De você ser fiel a você, né? Eu sou muito assim. De tipo, se eu sinto uma coisa, eu vou falar, assim, sabe? Seja na minha vida amorosa também. Sou muito sincera. Eu gosto de, tipo, eu sentir que eu estou sendo fiel a mim. De que eu tô fazendo a minha verdade. De eu chegar e eu ser sincera com você, disso aqui eu não gostei, ou eu tô me sentindo assim. E eu tava tratando isso em terapia de que eu precisava, às vezes, ter um pouco mais de equilíbrio nisso também. Porque às vezes eu sou sincera demais. Que às vezes você tá entregando uma coisa super valiosa pra alguém que não vai saber lidar com aquilo, que não vai receber. Não necessariamente, mas às vezes, tipo, eu tô num dia de trabalho e aí eu não estou bem comigo, assim, eu tô irritada com alguma coisa. Eu não quero, eu não preciso transparecer isso, sabe? Às vezes eu posso só... E acontece um BO, eu não preciso me estressar mais ainda, eu posso só, tipo... Sim. Sabe, eu tô aprendendo um pouco mais disso, porque como eu comecei muito nova, a galera me vê com 22 anos, mas me cobra uma postura de uma mulher de 35, assim, de tipo... Eu sinto isso, eu me sinto cobrada num lugar e me sinto comparada, às vezes, num lugar em que, tipo assim, eu não estou, eu quero chegar. Mas tudo bem, porque isso só me estimula a estar lá, entendeu? Então, eu sinto que, assim, no meu lado profissional, assim, às vezes eu preciso ser um pouco mais easygoing, assim, sabe? Porque, às vezes, é foda, né? É difícil isso. Isso pra mim é difícil porque eu acho que eu tenho uma dificuldade de comunicação. Isso é muito que eu tô trabalhando também na minha análise. Porque eu tenho uma comunicação, acho que por conta da cor dos olhos, que é uma comunicação sempre de desmascaramento. Então, o meu movimento é assim, você tá fazendo isso porque você tá assim, assim, assim. Eu já entendi qual é a sua. E aí, realmente, eu mato a charada das coisas. Só que aí eu não comuniquei, porque eu quero dizer assim, querido, foda-se, fim. Não quero entender o seu motivo, eu quero apenas que você vá embora, que você saia, que rompa esse contrato. Então, assim, se desgastar dizendo uma coisa para alguém que não vai entender é um processo que é difícil. E que talvez seja o movimento seja esse, assim, ao invés de eu gastar energia comunicando pro outro, eu devo estar mais comprometida comigo.
Mas é muito valioso você entender também os motivos do outro, assim. Isso é algo que eu comecei a trabalhar mais em mim, né? Porque às vezes você... É muito doido você pensar que todo mundo tem uma vivência diferente. Todo mundo cresceu numa casa, numa família, com uma história, e isso faz com que a pessoa haja de certas formas, né? Então, às vezes, quando uma pessoa tá fazendo uma coisa, e aí eu já não sou psicanalista, entendeu? Pra mim é um universo mais distante. E aí eu não entendo. Por que você não entende como a pessoa tá agindo? Porque você não tá dentro da cabeça dela, entendeu? Então, às vezes, eu consigo trabalhar mais a minha empatia quando eu começo a entender os motivos da pessoa, sabe? Quando eu começo a ver. E não só a pessoa, mas eu. E eu tento fazer muito essa busca em mim, né? Porque a gente tem muitas coisas das nossas infâncias que ditam a maneira como a gente, como a gente age. Então, Porque às vezes a gente nem quer reproduzir, mas aquilo é automático, né? Sim, isso é algo que eu venho trabalhando em mim, assim, de conversar com meu pai, com a minha mãe, entender como eram certas dinâmicas, para eu ver se eu não aplico isso na minha vida, sabe? Você falou uma coisa muito interessante, que assim, que você é muito cobrada como se você já fosse... porque embora você tenha muitos anos de carreira, você também tem muito poucos anos, né? Sim. De vida. E você é cobrada desse lugar porque eu acho que você entrega, né? Assim, você é responsável, você é eficaz, né? Você entrega. Mas como que é isso, assim, internamente? Como que você gostaria de ter esse espaço para assim, eu não quero carregar essa cobrança, eu quero... O que é isso? Exato, isso é uma pergunta que eu me faço, porque às vezes você lida com o lado ruim de certa coisa, né? Diz, isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito chato, por exemplo, da vida pública exposta que eu tenho, né? De, tipo, ir para um lugar, se sentir observada, se sentir cobrada, ir para uma festa, sentir que você não pode, beijar na boca, se você beijar vai estar todo mundo sabendo no dia seguinte. Ter essa cobrança, ter essa coisa de qualquer coisa que você vai fazer, vão te criticar. Mas aí se você vier me perguntar, tipo, Jade, então você trocaria? Você gostaria de não ter nada disso para você viver uma vida mais tranquila? Não. Óbvio que não. Eu vejo isso muito claro na minha vida. É o ônus e o bônus, entendeu? Eu tô te falando aqui o lado ruim, agora o lado bom. Quantos sonhos eu já não realizei, eu pude abrir minha própria marca, eu pude realizar o sonho de fazer um trabalho e iniciar minha carreira como atriz, eu pude conhecer, viajar para tantos lugares, conhecer tantas pessoas especiais, e tudo isso foi fruto do meu trabalho na internet, que vem acompanhado do lado ruim. Entende? Então, eu acho que para mim, eu penso muito assim, tipo, como você gostaria que fosse? De jeito nenhum. Tá ótimo do jeito que tá. Porque se tá desse jeito, é necessário que seja deste jeito para que eu viva as outras coisas, entendeu? Então eu nunca vou pedir, tipo, me julguem menos, me façam isso menos, tá tudo certo. Porque eu sei lidar da maneira boa e saudável com isso, entende? E seria muito injusto, né? Eu acho que essas escolhas que colocam, eu vejo as pessoas da internet falando isso, se você escolheu uma vida pública, então eu deveria não ter escolhido a vida pública. E assim, ao invés de você segurar a sua língua, sabe assim? Não sou eu que deveria não ter escolhido outra coisa, você que deveria falar menos. É complicado, é por isso que eu dificilmente me pronuncio sobre alguma polêmica, entendeu? E dificilmente reclamo do que falam. É muito doido, porque tem o que você falou de, tipo, tem uma pessoa que tá sendo atacada, entendeu? Mas também, tipo assim, ai, amor, quer falar, fala. Às vezes isso quer dizer muito mais sobre você do que de mim. Exato. Só que isso vindo de uma pessoa de mim, que já tem a maturidade pra lidar com isso. Só que a gente precisa olhar que a internet, às vezes, destrói uma vida. Sim, as pessoas se matam, Entram em é muito depressão, sério. entendeu? Então, tipo assim, pra mim, hoje, depois de eu passar por tudo que eu falei, que eu passei, é confortável eu dizer, pode falar que tá tudo certo. Sim. Mas tem que ter esse cuidado, entendeu? Das pessoas terem mais noção, terem mais tato. De pensar que existe uma pessoa que vai ler, que vai chorar, assim como uma Jade de 12 anos já leu uma coisa e chorou, assim como uma pessoa hoje em dia vai ler e vai ficar mal. Então, é muito complicado, assim. E eu acho que eu, como psicanalista, eu vou sempre pra esse lugar, na época do Big Brother, na época que você virou atriz mesmo na TV e tal. Eu falei muito disso, assim, porque eu fico nesse papel de, assim, se te incomoda, o que diz de você? Vamos avaliar os nossos incômodos? E eu acho que mulheres como você, que estão realizando coisas, que estão construindo coisas, incomodam porque lembram a própria pessoa que ela não está, ou que realizar uma coisa tem um preço. E é muito esse o meu papel, assim.
a gente precisa, nós mulheres, a gente precisa continuar realizando coisas, mas a gente não precisa pagar um preço tão alto. É possível ser mais leve, é possível a gente olhar para uma mulher que está realizando uma coisa e falar assim, que massa, e olhar com admiração, e não com desmerecimento, porque se a gente olha para uma outra mulher assim, eu tenho muito isso, assim, eu sou uma grande admiradora de mulheres, eu adoro, eu gosto de avaliar o movimento, como que aquilo foi construído, porque eu aprendo muito. E aí quando você vê aquilo ali, você vê assim, cara, que foda, como que ela fez, como que ela se escolheu, como que ela se salvou, sem precisar de ninguém. Isso faz com que a gente se sinta também capaz de fazer. Então eu também me sinto capaz de me escolher. Também me sinto capaz de sustentar meu desejo. Sim. E eu acho que para as pessoas não vem. Então assim, como que é para você essa coisa do se escolher, se salvar? Porque isso é a antítese da coisa da Cinderela que a gente aprendeu, né? Que alguém precisa nos salvar. Tem uma frase que eu falei lá dentro do programa, inclusive, colocaram até no VT da minha saída. Eu acho que foi que mulheres fortes assustam. Uhum. Ainda mais uma menina de 20 anos, que era que eu tinha na época, entendeu? De falar o que pensa, de fazer, de estar à frente. Eu venho muito da linha de raciocínio que existem coisas na sua vida que ninguém vai fazer por você, a não ser você. Entendeu? Então eu acho que é por isso que eu me escolho, é por isso que eu trilho o meu caminho, porque eu sei que ninguém vai fazer como eu vou fazer, com a vontade que eu tenho, com a paixão que eu tenho, como eu quero que seja feito. E é um processo mesmo, porque não é assim que a gente foi educado, não é assim que a gente teve os exemplos na nossa casa, ou até mesmo hoje em dia na sociedade. Só que é uma saída. E pra mim sempre foi a única opção de, tipo assim, é muito doido, mas de eu almejar estar num lugar e eu ver que, tipo assim, isso requer força, isso requer coragem, isso requer eu quebrar com um padrão que vem sendo repetido, seja na minha família, seja no que eu estou acostumada a ver, entendeu? E é isso, vão se assustar e vão achar ruim, porque geralmente ver uma mulher forte, ela é arrogante, entendeu? Exato, Aí, nossa, que arrogante, ou prepotente, ou não sei, sabe? E isso eu tô muito acostumada a lidar, da galera achar que eu sou arrogante. E aí você vem trocar uma ideia comigo e você vê que não, Sim. que eu sou decidida, que eu sou forte, que eu tenho um caminho que eu quero trilhar e que eu sei o que eu preciso passar, sabe? Eu sinto que as pessoas olham assim, não é possível que você com 22 anos tá tão sabida assim, você tem que se fuder como eu me fudi, sabe? As pessoas entendem isso. E não. E por isso que eu queria muito conversar com você, que é isso. Eu queria ter sabido o que você sabe com 22, porque eu acho que é isso. Hoje, com 34, depois disso, eu me sinto mais sábia. Assim, depois disso, eu me sinto mais sábia, me sinto mais podendo me escolher. E eu acho que isso que a gente precisa retirar das nossas trocas, das nossas relações, olhar as potências e entender que elas custam. Porque é isso, não dá pra você dizer que você é tudo que você é sem que isso te custe. Eu acho que você traz isso com muita honestidade. Gente, é custoso, é pesado, já passei por muitas coisas. E eu acho que isso humaniza o processo, né? Assim, não é fácil, não é simples. E é todo dia, é cotidiano, né? Sim. E eu acho que é muito simbólico que você tenha criado uma marca também, né? De roupa, na psicologia, né, principalmente na psicologia junguiana, você leu Mulheres Correm com os Lobos, né? Que eu amo. Fala muito sobre isso, sobre algumas coisas que eu acho que é muito o que você faz, né? A coisa da cozinha, tem um conto que fala sobre isso, sobre a coisa da casa da Baba Yaga, do cozinhar, que ela passa essa atividade. E nesse conto do Baba Yaga também fala sobre o vestir, lavar as roupas, olhar os avessos. E acho que você tem uma marca que chama Jade Jade, é a reafirmação do seu nome. Sim. E isso, seu vestir, assim, você se vestir de você mesma. Sim. Isso é muito novo para as mulheres, porque nós nos vestimos para disfarçar, para esconder, para performar. E acho que quando você traz como proposta de moda o se vestir de si mesma, isso toca, isso é um propósito, assim? Sim, uma frase da minha marca que eu amo, que é: o futuro é ousado, a confiança é dupla. Que eu trago muito dessa minha confiança para minha marca também. Inclusive essa estampa aqui, que são os olhos, são meus olhos, né? Tem uma estampa que é meu olho mesmo, esse aqui também é. É mesmo? Só que essa estampa eu gosto muito, que é uma estampa exclusiva nossa, mas que eu fiz pensando em assim, eu fui observada, eu cresci sendo observada por tantos olhos, hoje eu sou observada por milhões de olhos, desde o programa até a novela, que hoje eu me sinto confortável o suficiente de vestir eles. Nossa!
Legal, né? Essa Muito estampa pra foda. mim significa isso, assim, eu estar num momento tão bem comigo mesmo, nessa minha nova fase de eu ter trocado o gerenciamento da minha carreira, ter trocado toda a estrutura da minha marca, ter optado por continuar no Rio fazendo ponte aérea aqui em São Paulo, seguindo. Nunca estive tão à frente das minhas decisões e como se os milhões de olhos agora já não interferem. É como se eu me visto, eu me sinto confortável com tudo isso, porque faz parte da minha vida e de quem eu sou. E não deixar esses olhos se confundirem com os seus, né? Que eu acho que isso é tão importante, né? Eu ouço tanto mulheres, né? Eu mesma, às vezes, me olho com um olhar como se é o que o outro tá vendo, sabe? Como se fosse assim, o outro vai dizer que é isso, Sim. o outro vai achar. Às vezes você tá super segura sobre uma coisa e aí você lê um comentário e você fala, caraca, será? Sabe? Tipo, isso é muito doido mesmo, assim. Às vezes você tá com uma coisa... Eu não lembro o que foi. Acho que falaram da minha sobrancelha. Eu sempre amei minha sobrancelha. E aí teve um momento que eu comecei, tipo... Será que tá muito junta mesmo? Mentira. Juro. E aí depois eu falei, meu Deus, eu tô ficando louca? Eu amo minha sobrancelha. Eu sempre amei minha sobrancelha, minhas sardinhas, tipo, tudo. Que é isso? Porque a gente nunca sabe onde que o comentário vai bater, né? Por isso que eu falo muito sobre responsabilidade do que as pessoas falam na internet. É muito... Como que fala? É tipo uma armadilha, assim. É foda, porque você nunca sabe como que isso vai te pegar. Em que lugar que vai bater, né? Porque é isso, a gente tem nossos traumas. E às vezes você tem um trauma que tá tão escondido que ele é revelado pelo outro no comentário maldoso. E aí você vê assim, putz, esse comentário me levou pra um lugar que eu nem sabia que eu tinha. Sim. E aí eu acho que entra aquilo que a gente começou falando, da importância da família, do eixo, do centro, do lugar de referência. E que eu acho que a gente precisa construir isso, né? Assim, qual é o meu lugar de referência? Até quando você falou das críticas da novela e tal, porque assim, pô, se a gente for ligar pro quê? @mariazinha431, ela é crítica de novela? Ela, tipo, sabe assim, a gente precisa ter como referência quem são os nossos. Porque quem é dos nossos mesmo vai dizer, olha, acho que ficaria mais legal se fizesse isso. É poder fazer a crítica, mas com afeto, com respeito, né? E não com uma crítica de destruição. construtiva. Exato. Uma crítica construtiva. Eu tenho a sorte de ter contado nessa minha experiência da novela com pessoas maravilhosas na minha trajetória, de todos os diretores, da autora, de todos os meus colegas de cena, de toda a equipe mesmo, assistentes, figurino, maquiagem, tipo assim, eu fui muito bem acolhida, sabe? Então eu entrava no Projac, o mundo podia estar caindo meteoro fora. Lá dentro eu me sentia acolhida, eu me sentia bem. E isso foi, poxa, se não fosse por isso eu não teria tido o desfecho que teve, entendeu? Na personagem, na atuação. De todo o crescimento que foi. De toda a evolução. E também a minha família entra muito nisso de... Eu sei que pode acontecer qualquer coisa, que eu sempre vou ter onde voltar, sabe? Pra onde voltar. Eu tenho meu abraço, ontem eu tava com meu irmão, tipo... A gente tava no show, assim, se abraçando. E aí, tipo assim, falei, pô, eu te amo muito, te amo, sabe? De eu ter esse lugar, assim, que pra mim é muito valioso. E eu acho que a gente tem que estimular esse lugar, né? Assim, a ideia do programa também é isso. Que a gente construa redes de afeto, porque a gente esquece como é ser bem tratado, né? A gente vai acostumando com a hostilidade, com a agressividade, com a falta de empatia, de olhar carinhoso, de admiração. E aí, às vezes, a gente entra num relacionamento, eu tô nesse relacionamento por quê? Sim. Eu tô aqui, isso não me nutre, não me faz bem, eu não sou a minha melhor versão aqui. Por que eu tô aqui? Porque a gente esquece a referência. Então, ter esses pontos de referência, né, esses pontos de porto seguro muito bem estabelecidos, faz assim, isso é o mínimo. Pra eu estar no outro lugar, precisa ser igual isso aqui. E você também tentar sempre trabalhar consigo mesmo, assim, porque dificilmente você vai entrar numa relação que não vai te fazer bem se você estiver muito bem consigo mesmo, assim. Eu sigo muito dessa linha. Por isso que eu tô solteira, que eu tô maravilhosa, brincadeira. Mas acho que é muito disso, assim, da gente também saber lidar, porque às vezes é uma carência, ou às vezes você tem o sonho... Com 26 anos eu vou casar e vou ter filho. Aí com 26 você conhece um cara péssimo,
e fala, é ele, porque eu já queria isso e ai, encontrei. Realizei meu sonho. Entendeu? Então, da gente ter essa força nossa também. Porque, assim, família é muito importante, a rede de apoio é muito importante, mas à noite também, na calada da noite, no silêncio, é você com você. Você com você. Entendeu? Então, isso eu tenho muito forte, assim, eu tenho minha família, eu tenho minha rede de apoio, pô, a Nina, que é minha melhor amiga, que trabalha comigo, que mora comigo, mas a hora que a gente dá boa noite, fecha a porta e eu vou deitar, sou eu comigo mesma. É você conversando com você mesmo, entendeu? E isso eu prezo sempre por estar equilibrada, numa plenitude, assim. Eu sempre busco isso, assim, de buscar um equilíbrio, assim, sabe? Nunca vai estar tudo bem em tudo, mas que num balanço geral esteja tudo ok. Sim, sim. E pensando nessa coisa do afeto, dos olhos, quem é uma mulher que você traria para essa conversa aqui, que você admira, para compor esse papo com a gente aqui? Eu acho que a Grazi. Que A se Grazi contracenou na Massafera, novela. ela foi minha mãe. Eu lembrei dela agora, não sei te dizer exatamente porquê, mas acho que os olhos dela também são muito marcantes, a história dela também. Pô, a Grazi, ela é uma mulher que eu admiro não só profissionalmente, mas como mulher, como mãe, como amiga, como tudo, assim. Eu acho ela excepcional, assim. Se eu tivesse uma chance de trocar uma ideia com ela, você ia adorar, porque ela passou também por um Big Brother, por uma carreira de atriz que duvidaram muito dela e ela fez virar. Então, seria ela. Muito bom. E bom você trazer isso também, né? Que assim, as mulheres que a gente admira, elas estão do nosso lado, nos dando a mão, né? Teve essa... Porque às vezes a gente fica imaginando que alguém... Quem poderá me salvar? Tá aqui do lado, né? Você trouxe, exemplo, sua família, a Nina. Você trouxe pessoas que estão do seu lado, né? Então, reconhecer isso, que quem pode dar a mão pra gente estar do nosso lado e que isso é muito poderoso. Eu sempre tive essa grandíssima sorte de eu tenho muitas mulheres que sempre estenderam a mão. Anitta é uma delas, eu vi que você falou do clipe dela, né, esses dias. Anitta, pô, conheci ela quando eu tinha 14 anos, ela sempre me deu uns papos muito interessantes até hoje, assim, momentos que ela não precisava me ajudar, ela foi lá e me ajudou. Entendeu? Então, assim, tenho muitas mulheres que eu tava no Prêmio Geração Glamour, lá é uma sala cheia de, tipo assim, Sabrina Sato, que me conhece há muito tempo também, sempre super solista, Juliette, sabe? Que quando estavam me criticando muito, ela veio, mandou mensagem, como é que você tá? Legal. Rafa Kalimann, entendeu? Então, mulheres que eu admiro e que passam por coisas parecidas como eu. Eu acho que a gente precisa cada vez mais tá aí, entendeu? Nossa competição não é entre nós. Exato. Nossa competição é você consigo mesmo, de você se superar cada vez mais, entendeu? Porque a gente consegue se ajudar. Sim, sim. Eu vou muito dessa linha, assim. Eu acho que isso diz muito sobre você também, assim. Você recebe esse afeto todo porque eu acho que você transparece isso, né? Assim, você... as pessoas sentem isso em você. E eu não tenho medo também de pedir ajuda. Não tenho vergonha. Isso é grandioso também. De você chegar e falar, não tô bem. Como é que você fez isso? Como é que você lida com isso? Eu, tipo assim, pô, o que você faria se fosse eu? Sabe? Eu acho que vem muito dessa minha linha de pensamento de não se levar tanto a sério, de errar, de pedir... Gente, de ser vulnerável, sabe? Tipo, ninguém nasce sabendo fazer tudo. Não tem problema nenhum, só não sei. Me ensina. Eu falo muito isso, que vulnerabilidade é potência, né? Assim, a nossa maior potência não é aquilo que a gente faz muito bem, mas é a gente ter muita lucidez sobre a nossa vulnerabilidade. Porque aí a gente sabe assim, não, aqui você não vai mexer porque aqui é vulnerável. Aqui é vulnerável, eu vou trabalhar mais, sabe? E se você tenta fingir que você não é vulnerável, você vira uma pedra. Exatamente. Simples assim. Você vira uma pedra. Muito bom, Jade. Amei. Me poupou muitos anos de terapia agora. E você? Acha que a intuição é uma voz mística que vai soprar no seu ouvido do nada e te dizer para onde ir? A intuição não é uma voz que te aponta o caminho. Ela é a voz que te lembra que é você a responsável por caminhar. E o quanto que nas escolhas que você vem tomando, você realmente se sente a protagonista do seu caminhar. Você está mais comprometida com a marcha com que você caminha ou mais comprometida em seguir o caminho certo? O caminho certo é um mapa construído por você
ou é um mapa daquilo que o outro diz para você? Esse caminho, ele está posto por você não agradar ninguém, por você seguir a cartilha que foi posta, por você ter a necessidade de ser aceita no fim desse caminho, ou ele é a lembrança de que você precisa cuidar de você como você cuida do outro, que você precisa construir o seu sonho, o seu desejo, as suas escolhas com base nos seus valores e naquilo que você prioriza enquanto protagonista da sua história. A intuição não é mística, é resultado dos nossos traumas e a lembrança de que a gente não deve se negligenciar para escolher por ninguém, porque no fim do dia, você seguirá sendo a pessoa mais importante da sua vida.